Dê um aplauso poderoso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Antes de nós ouvirmos a palavra, nós vamos ouvir um testemunho poderoso aqui de milagre, de cura. Nosso irmão Dalto, vem cá contar a vitória. Aleluia. Shalom, Igreja de Cristo. Então, como vocês sabem, há mais ou menos alguns dias aí, um mês atrás, eu tive uma paralisia facial, onde a metade do meu rosto não se movia, né? É uma inflamação que acontece, e aí eu tive essa paralisia facial, né? Os médicos deram de 3 a 4, 5 meses para voltar ao normal. E aí, vocês nos ajudaram em oração, pastores, enfim. Quando o pastor foi lá em casa nos visitar, almoçar conosco, o pastor pôs a mão no meu rosto, automaticamente, quando ele começou a orar, aqui o meu nariz saía muita coriza, tanto que eu tive que segurar o nariz. Quando ele terminou de orar, eu tive que ir para o banheiro, porque tinha saído muita coriza. Daí em diante, não demorou nem 5 dias, meu rosto já está normalmente normal. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Jesus é lindo e sabe amar. É verdade? Que testemunho forte, né? Nós fomos lá, eles nos convidaram para almoçar na casa deles, na época da quarentena agora, né? Eu falei, tem certeza que quer que a gente vá aí na quarentena? Vocês estão com filho pequeno, tudo. Eles, não, pastor, a gente está com saudade, a gente quer comer com vocês. Nós fomos e ele contou a parte dele, agora eu vou contar a minha parte, né? Do testemunho. E quando nós estávamos saindo, o Espírito Santo falou fortemente comigo, ore por ele, impondo as mãos sobre ele. E quando nós começamos a orar, eu tinha certeza que Deus ia curar Dalton ali, né? Naquele momento. E o rosto dele estava paralisado, né? Um lado, não conseguia fechar o olho direito, ficava saindo, né? Lacrimejando toda hora. E a gente sabe, eu já tive com outras pessoas que tiveram esse mesmo problema, e a recuperação leva meses, e às vezes não leva. Tem um amigo meu de Jequié que teve, e até hoje, já tem quase um ano, e a face dele ainda está deformada uma parte, né? Ele não consegue fechar os olhos direito, nada disso. Então o Senhor falou, ora porque eu vou curar ele agora. E nós oramos, e eu nem sabia do milagre, né? Eu orei crendo no que Deus me falou, mas aí quando chegou quinta-feira passada, acho que ele falou para Rose, e Rose me contou sobre o que tinha acontecido. Eu fiquei muito feliz, né? Dalton voltou a sorrir de novo, né, Dalton? Com mais alegria agora. Deus é lindo, amém? Jesus é maravilhoso. Então, esses milagres, eles precisam ser contados, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma geração, em uma época de muita incredulidade. Eu vou pregar hoje sobre isso, né? Vou pregar hoje sobre o retorno à palavra do reino. Precisamos retornar à palavra do reino de Deus. E nós estamos vivendo em uma época de muita incredulidade, onde uma das maiores estratégias de Satanás é justamente fazer com que as pessoas percam a fé na palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que os céus e a terra passarão. Aí o Senhor diz, mas a minha palavra, ela não muda, ela não passa. Então nós estamos vivendo dias onde nós precisamos ter um retorno à palavra. E esse retorno à palavra tem que começar na igreja, a nós, os filhos de Deus, os representantes legais de Jesus na terra. E aí eu quero ler com você hoje, Mateus, capítulo de número 13.
falando sobre a parábola do semeador. Todo mundo conhece essa parábola? As lições dessa parábola são poderosas. Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 3 em diante. Versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, quando não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, diga: a boa terra sou eu. A boa terra sou eu, é você. E deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Agora eu quero que você vá para o versículo de número 18, onde Jesus explica a parábola. Ele diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, que palavra? Do reino. E não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, euforia, mas não tem raiz em si mesmo. Não tem. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, ansiedade, preocupação com o que comer, com o que vestir. Jesus falou sobre os cuidados do mundo na parábola, no Sermão da Montanha. E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e o outro 30. Amém? Essa parábola de Jesus é uma das parábolas mais extraordinárias das que ele contou. Porque essa parábola, pelo menos para mim que sou pregador da palavra, que anuncio o evangelho, ela me traz uma certa sensação de alívio. Em que aspecto? Você com certeza já se perguntou, principalmente você que congrega na igreja onde a palavra tem qualidade verdadeira, né? Onde o alimento é sólido, onde a palavra ela é originária verdadeiramente no evangelho de Jesus. Às vezes surge um questionamento na nossa mente, que é o seguinte: por que as pessoas estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, o mesmo evangelho, e algumas mudam de vida e outras não mudam? Algumas progridem, outras estacionam, e tem outras que piora tudo, regride. Por quê? Se a palavra é a mesma, está ouvindo o mesmo pastor, está ouvindo o mesmo evangelho, a mesma ministração, por que isso? Alguém já fez essa pergunta? Ou só eu que já fiz isso? Já. E aí a gente às vezes fica naquela coisa, né? Eu penso que uma das coisas que acontece sempre que a palavra é semeada é que cada um recebe no nível que está e no lugar que está. E
O querido mestre Gabriel, da equipe do Sobredoses, Gabo, meu querido amigo, ele diz que quando a palavra de Deus vem até nós, ela nos encontra onde estamos e como estamos. Olha só que diferença. Ela nos encontra onde estamos espiritualmente e como estamos espiritualmente, a nossa condição espiritual. A maneira como cada pessoa responde à palavra é que faz a diferença. E aqui, nesse texto específico do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que existe maneiras diferentes da palavra alcançar as pessoas. Isso não significa que nós podemos medir o resultado da palavra de Deus pela resposta que as pessoas dão a ela, mas nós medimos por uma característica. Essa palavra que está sendo pregada, ela é a palavra do reino. Preste bem atenção que quando Jesus começa a pregar a parábola, explicar a parábola, ele diz que ouvindo alguém a palavra do reino, a mensagem do reino, o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus, ele não muda para que nós possamos adaptá-lo à nossa vida. O evangelho do reino de Deus, ele tem as suas características fundamentais que faz com que ele seja o evangelho do reino. A primeira delas é que o evangelho do reino vai centralizar Jesus sempre. Sempre. Nós nunca seremos o centro da mensagem no evangelho do reino, nem eu nem você. Nunca vai ser para amaciar o meu ego, nunca vai ser para aliviar a minha dor, nunca. Mas o evangelho tem que aliviar a dor do ser humano. A dor do ser humano é aliviada quando ele reconhece Jesus como rei. Então a vida dele passa de ter deixa de ter significado natural, e Jesus, quando entra como rei e senhor, ele garante que todas as coisas se ajustarão. Ele garante. Então o evangelho do reino, antes de qualquer coisa, vai centralizar Jesus como rei. Não só isso, o evangelho do reino vai começar sempre com a palavra e com a mensagem inicial de Jesus. Qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus? Jesus pregava o evangelho do reino. Qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus quando ele iniciou seu ministério? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, se é o evangelho do reino, sempre vai haver um convite ao arrependimento antes de haver um convite para entrar no reino. Só que as pessoas, elas querem o reino, mas elas não querem passar pela porta do reino. E a porta do reino é igual para todas. É igual para o pastor, que quando entrou não era pastor, é igual para a celebridade, é igual para quem chegar. A porta do reino é arrependimento. Sem arrependimento não existe entrada no reino de Deus. Pode até entrar na igreja evangélica. A pessoa pode até entrar na igreja evangélica. E nem todas as pessoas que estão em uma igreja evangélica estão no reino de Deus. São duas coisas diferentes. O reino de Deus só se manifesta na vida daqueles que receberam Jesus como rei e senhor, como dono. A palavra no grego é a palavra Kyrios, que significa Senhor absoluto de tudo. Ele é dono do ar que eu respiro, ele é dono da roupa que eu visto, ele é dono da minha casa, dos meus filhos, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo na sua vida? Esse é o evangelho do reino. Eu não sou dono de nada, eu não tenho nada. Tem não. Nem direito você tem. Mas aí entra um paradoxo muito legal, muito maravilhoso. Você não tem nada e tem tudo. Como assim? Para você ter tudo que é dele, você só precisa ter ele. Ficou claro? Se eu tenho ele, tudo que é dele é meu. Mas se eu não tenho ele e quero tudo que é dele, nada é meu. Isso se chama mordomia cristã. É quando nós entendemos que somos apenas mordomos e responsáveis apenas por administrar o que ele colocou e confiou nas minhas mãos. Então ele confiou os meus filhos nas minhas mãos. Nós criamos os nossos filhos como se fossem nossos, não são nossos. Um dia nós vamos ter que devolvê-los ao rei.
Deus nos confiou tesouros preciosos quando nos deu os filhos. Então tudo que eu tenho é do rei. Então quando você fala do evangelho do reino, você vai entender o que Jesus está falando na parábola. Jesus não está falando de salvação, ele não está falando de cura, de milagre, ele está falando de soberania. O evangelho do reino fala da soberania do rei. Como nós nunca vivemos em uma monarquia, a nossa ideia de reino é muito rasa. O que nós sabemos é o que lemos nos livros de história ou quando vimos em uma série. Quando você assiste uma série que existe um rei, às vezes a gente fica assustado com o domínio e o poder que o rei tem, tanto para ser mal quanto para ser bom. Só que Jesus é um rei bom. Ele é um rei que dá aos seus filhos não o direito de serem súditos, ele dá aos seus filhos o direito de serem filhos. Você no reino não é um súdito, nem um servo. Você no reino é recebido como filho. Amém? Você tem um lugar na mesa do rei, e esse lugar na mesa do rei te dá direito a desfrutar de tudo. Só que quando essa palavra é liberada, Jesus ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, que quando alguém ouve a palavra do reino, o semeador sai a semear e libera, existe uma porção da palavra que pode cair, uma parte da semente que pode cair no pé, algumas versões diz, à beira do caminho. E essa parte aqui é a parte que mais me deixa preocupado, porque diz que essa parte da semente que cai à beira do caminho, vem as aves e a comem. Aí quando Jesus vai explicar a parábola, olha o que ele diz. Ele diz que quando alguém ouve a palavra do reino e não entendendo, primeiro ponto, é possível ouvir a palavra de Deus e não entender. É possível. Por isso eu gosto das coisas bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes, para que quem ouve a palavra, seja um leigo que está chegando agora, ou alguém que tem um expert de ministério, entenda o que eu estou falando. E às vezes o que Jesus está dizendo aqui não é que os homens complicam para falar. Não, Jesus está falando do verdadeiro evangelho sendo pregado, o verdadeiro evangelho do reino sendo pregado, e mesmo sendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, ainda tem pessoas que não vão entender a palavra, por vários motivos. Aqui não fala das razões nem das causas pela qual alguém não entende a palavra, mas, por exemplo, a gente aprende com o nosso irmão Atmani que a Bíblia explica a Bíblia. Para você entender o que Jesus falou, mas não disse totalmente, é só você conhecer a palavra. A Bíblia explica a Bíblia. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 20, deixa eu ver que eu sempre troco a referência, para não falar errada. 2 Coríntios 4, não é 2 Coríntios 4, 20 não, tá? É 2 Coríntios 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4 diz assim: nos quais o Deus desses séculos, falando de Satanás, cegou o quê? O entendimento. De quem? Dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo praticamente está repetindo aqui o que Jesus falou sobre a pessoa não entender, só que Paulo está explicando que todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, preste atenção nisso, tá? Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, existe uma oposição satânica. Engana-se aqueles que querem pregar o evangelho acreditando que estão lidando apenas com o natural. Não estão. A palavra, quando alcança o entendimento de uma pessoa,
muda o destino dela. Eu gosto da expressão que um pregador usa, que ele diz que quando a palavra alcança o nosso entendimento, é como se uma chave girasse em nossa mente e se abrisse uma porta para algo novo. Olha só que poderoso. Então é como se Satanás segurasse essas portas da nossa mente, quando nós estamos ouvindo a palavra, para que a revelação não chegue até nós. Porque o ser humano não muda por causa de bronca de pastor. Ninguém muda porque o pastor é um pastor duro. Ninguém muda porque o pastor é brabo. A única maneira de alguém mudar o seu comportamento é quando a revelação da palavra entra no coração dela. Quando a revelação entra, o pastor não tem mais trabalho. Quando a revelação entra, o pastor entra no descanso, porque a palavra é o maior instrumento de mudança que existe, queridos. Por que você é fiel a Deus? É porque você crê no Evangelho. Mas se você fosse alguém que não crê no Evangelho, você ia viver uma vida dupla na igreja. E muita gente pode nem saber do que você está vivendo. Mas aqui diz que a primeira característica, quando alguém está ouvindo a palavra, é que existe um ambiente de guerra espiritual. Satanás, como um ladrão, aqui diz o texto que ele pode roubar a semente. E o C.S. Lewis, no seu livro, sobre o demônio ensinando o outro a ser demônio, é um livro, não lembro o nome, esqueci o nome do livro. Como é que é? Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. Esse livro é extraordinário. É um livro, uma parábola que C.S. Lewis conta. Ele diz que uma das armas mais poderosas de Satanás para roubar a palavra é a distração. Essa distração pode acontecer num cochilo que você dá, né, Luca? Essa distração pode acontecer com uma criança inocente. Não estou dizendo que a criança está sendo usada pelo diabo, ok? As crianças, quando não estão num ambiente que não é o delas, elas têm todo o direito de bagunçar, elas são crianças. Eu não me incomodo com a bagunça das crianças, eu me incomodo com a irreverência dos adultos. A bagunça das crianças é totalmente tolerável, porque elas são pequenas. Os pais, claro, têm que instruir sobre ambientes, mas até aprender, elas vão quebrar as regras mesmo, porque elas são crianças. Mas a distração é uma maneira satânica de roubar a semente. Então existe uma guerra espiritual que acontece quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Porque Satanás sabe, irmãos, nós podemos entrar numa geração totalmente incrédula em relação à palavra. Eu vou falar algo aqui que parece heresia e parece absurdo, mas o ser que mais crê na palavra de Deus é Satanás. O ser que mais crê na palavra é Satanás. Porque eu vou dizer para você, eu creio na palavra, mas nunca tremi de medo. Mas lá em Tiago vai dizer o seguinte: crês tu que existe um só Deus? Os demônios também. Inclusive, Tiago diz, eles estremecem de medo. Então o ser que mais crê na palavra. Só que o crer não muda a atitude. O crer alinhado a uma ação de fé é o que muda. Mas Satanás, ele crê tanto na palavra, ele crê tanto, que ele sabe que tudo que está escrito vai acontecer da maneira como está escrito. Ou seja, ele sabe que os dias dele são contados. E todo o tempo que ele tem hoje, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que tentar seduzir o máximo de pessoas a não acreditar no Evangelho, a colocar a crença, a fé, a dizer assim, o Evangelho é uma utopia. Eu ouvi isso sexta-feira, alguém falar, o Evangelho é uma utopia. Verdade. Para aqueles que tiveram o entendimento roubado, o Evangelho é utopia, o Evangelho é filosofia humana, a Bíblia não é a palavra de Deus, Já tem gente dizendo por aí, a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia foi escrita por homens. Claro, você queria que Deus usasse uma galinha para escrever a Bíblia? Um macaco? Um porco? Ele tinha que usar o ser que ele criou com mais inteligência, o homem mesmo.
Então você já está ouvindo hoje, a Bíblia não é a palavra de Deus. Toda a tentativa de Satanás, hoje, principalmente nos nossos dias, nos dias difíceis que estamos vivendo, e nos últimos dias vai piorar, toda a tentativa de Satanás vai ser uma só, não vai ser descredibilizar pastores. Porque pastor, irmão, olha só, eu vou morrer, a igreja vai continuar existindo, antes de mim já existia igreja. Não é pastor que sustenta a igreja, não. Quem mantém a igreja viva e ativa é o Espírito Santo. Esse é insubstituível, ele não pode sair. O pastor fulano caiu, o pastor Beltrano caiu. Descredibilizar pastor, isso sempre existiu. Hoje a arma é descredibilizar, mas nos dias iniciais da igreja era matar mesmo, era tirar a vida. E tirando vida de pastor, a igreja não acabou. Mas Satanás sabe que se ele descredibilizar a palavra, que se ele tirar das pessoas a essência da fé genuína na palavra, a pessoa ela pode ir à igreja evangélica e viver uma vida desgraçada, viver uma vida destruída, e colocar toda a culpa e responsabilidade, sabe em quem? Em Deus. Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Porque primeiro, eu quero que você entenda, a palavra de Deus ela é totalmente responsiva. Ou seja, eu ouço e preciso responder à altura da palavra que eu estou ouvindo. Se eu ouço a palavra e não entendo o que ela está dizendo, vem o maligno. Olha só que forte isso aqui. Isso é muito forte. Vem o maligno. Jesus não disfarçou, não fez, ele falou claramente. Vem o maligno e sabe o que ele faz? Arrebata o que foi semeado. O diabo tem esse poder, pastor? Bom, se Jesus disse, eu acredito. Eu acredito em tudo que Jesus falou, irmão. Vem um maligno e faz o quê? Arrebata. Da onde? Da mente, do coração. Aí você vai olhar para as pessoas que você um dia viu numa fé tremenda no Evangelho. E quando você olha hoje para essa pessoa, você diz, meu Deus, que vida destruída. Porque aqui a gente está pensando numa pregação, né? Aqui a gente está pensando o seguinte, alguém que está ouvindo uma pregação. Jesus não está falando apenas de uma pregação que é ouvida. Jesus está falando da maneira como nós nos relacionamos com a palavra. Por isso que ele falou que existe uma porta e existe um caminho. Eu estou no caminho, e à medida que eu estou no caminho, e ele vai usar essa expressão aqui na primeira parte, caminho fala de quê? Continuidade. Então Jesus não está falando aqui de um cara que saiu pregando. Jesus está falando do nosso relacionamento contínuo com a palavra. Jesus está falando aqui que mesmo alguém que foi à boa terra um dia, se ele deixar o seu coração se endurecer, e ao invés de acreditar e credibilizar a palavra do Evangelho, do reino, o inimigo pode vir e fazer, sabe o quê? Arrebatar, roubar a palavra. O ladrão da semente. Por quê? Porque a única maneira de alguém mudar de vida é quando alguém vê a palavra de Deus como superior. Superior a si mesmo, superior a tudo, tudo. Por isso, a fé sempre será uma loucura. Uma pessoa de fé, no mínimo ela vai ser chamada de louca. Se ela não for chamada de louca, é porque ela não tem fé mesmo. Porque uma pessoa de fé, ela vai acreditar na palavra de uma maneira tão violenta, e a palavra é essa mesmo, violenta, porque Jesus diz que o reino dos céus é tomado pelos violentos, à força. Uma fé violenta é uma fé que olha para as circunstâncias, é uma fé que olha para os anúncios na televisão, é uma fé que olha para tudo que está acontecendo à sua volta e diz assim, eu e minha casa estamos protegidos, porque Deus garantiu na sua palavra que estamos protegidos, nenhum mal sucederá, Aí o pessoal olha para você e fala, não, você é maluco, você é louco. Mas o Evangelho do Reino, ele promove essa loucura, e essa loucura, não confunda a loucura da fé com insensatez. A loucura da fé fala de alguém que acredita no cuidado de Deus, não é alguém que vive tentando a Deus. Isso é insensatez. Como aquele grupo lá que começou a pegar cobras venenosas, não sei se vocês viram isso, e começou a levar para o culto para picar eles, porque está escrito que se beber alguma coisa mortífera,
não morrerá. Então eu vou trazer um monte de frasquinho de veneno semana que vem e vamos mostrar que a gente tem fé. Isso não é loucura da fé, tá? Isso é insensatez. Isso é burrice mesmo. A loucura da fé fala que você pode sim ser picado por uma cobra, como Paulo foi, acidentalmente, e não ter absolutamente nada. Eu creio nisso. Alguém aqui mais crê? A loucura da fé fala que você vai viver a experiência de ter um derrame facial. Aconteceu. Uma paralisia. E o médico diz assim, ó, é no mínimo X meses para voltar ao normal. E Deus diz, não, vai voltar ao normal agora. E vai lá e volta. Isso é a loucura da fé. Não é você provocar situações, circunstâncias para mostrar que você tem fé. O prudente não faz isso. Mas é alguém que está dizendo o seguinte: eu me sustento naquilo que Deus falou e eu estou firme no que Ele disse, independente do que os meus olhos vejam ou que meus ouvidos ouçam. Então a primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado, quando nós lemos a parábola, a gente sempre pensa, eu sou a boa terra. Verdade, eu profetizo isso sobre a minha vida sempre, amém? Mas a gente pode também ser a primeira etapa da semente. A gente tem que tomar cuidado para quê? Para que quando nós estivermos expostos à palavra, eu gosto muito dessa expressão, meu apóstolo usa sempre, meu pai, ele diz assim, se expõe ao evangelho. Sabe qual é a primeira estratégia de Satanás para destruir uma pessoa? É tirar ela do ambiente onde o evangelho é exposto de verdade. Isso aí, Tiago 2,19. Então, uma das primeiras estratégias de Satanás para tirar uma pessoa da relação verdadeira com Deus é afastá-la de um ambiente onde ela é exposta ao verdadeiro evangelho. E vou falar uma coisa para você, parece que quando nós falamos isso a gente está querendo ser o Senhor da verdade, mas não é não, tá? Eu sei o meu lugar no corpo de Cristo, mas hoje está difícil a gente ouvir o verdadeiro evangelho. Às vezes, não é que eu não gosto de ouvir outros pregadores, eu gosto, tem pessoas que eu ouço mesmo, assim, que eu tenho uma grande admiração, que eu ouço. Alguns mestres do Brasil que pregam o verdadeiro evangelho. Mas às vezes surge alguém aí, uma novidade, todo mundo ouvindo, eu vou tentar ouvir. Mas eu vou ouvir, todo mundo está falando, eu vou botar aqui uma mensagem para ouvir. Aí eu começo a ouvir, e não tem jeito, irmão. Quando você tem uma fundamentação no evangelho do reino, você não engole qualquer coisa não. Você não engole. Às vezes, você ouve aquilo ali e você diz assim, meu Deus, espera aí, esse cara está usando o evangelho ou ele está usando técnicas de psicologia para tentar convencer pessoas a se arrependerem, a mudar? Arrependimento não é ação humana, gente, vamos lembrar disso. Arrependimento não é obra de homens, arrependimento é ação exclusiva do Espírito Santo. Nunca deve ser preocupação do pregador, ao pregar o evangelho, convencer as pessoas. No seu livro, O Ministério da Palavra, o Atmani fala que o pregador não deve se preocupar em convencer, em entreter, nem em comover, ele deve simplesmente pregar a palavra, porque a palavra e o Espírito Santo, o verdadeiro evangelho junto com o Espírito Santo é uma dinamite na mente de quem ouve. É a verdade nua e crua, que entra como uma espada, não é como um lencinho umedecido, não é como, o que? Fala aí uma coisa, um bálsamo, fala mais alguma coisa assim macia aí. A palavra entra como um alimento, não, Jesus disse, através de Paulo, e através daqueles que escreveram, que quando a palavra entra, ela entra, sabe como? Como uma espada, ela entra cortando sua carne, ela entra separando espírito e alma, intenções do coração. O verdadeiro evangelho vai nos ferir, vai nos matar e vai nos ressuscitar para vivermos a imagem e a semelhança de Jesus. O evangelho verdadeiro vai nos ofender, sim, vai nos ofender,
Porque o evangelho verdadeiro não vai maquiar a nossa situação, nem a nossa condição. Vai dizer para o pecador que ele é pecador. Vai dizer para o caído que ele está caído. Vai dizer para o que está afastado que ele está morto. Mas aí vem o inimigo e começa a trazer argumentações filosóficas. Procurando porquês onde não existe porquês. Vai levar o evangelho para uma dimensão humana. Sabe, Paulo é para mim o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus, claro. As suas viagens missionárias são inspiradoras. A maneira como esse homem chegava nas cidades e pregava até algemado é louca. Um pastor amigo dizia que Paulo fez preso o que nós todos juntos soltos não conseguimos fazer. Preso. Mas teve uma vez que Paulo chegou em Atenas, na Grécia, berço da filosofia grega, e ele foi para o lugar onde os filósofos discursavam, o Areópago, e foi a primeira vez que Paulo fracassou na sua mensagem, porque ele entrou no contexto filosófico, tentando explicar Deus sem revelar Jesus. Saiu de Atenas sem ganhar uma vida para Jesus. Aí quando ele escreve a carta a Corinto, é como se fosse uma retratação de Paulo. Ele diz assim: os gregos buscam filosofia, sabedoria humana. Os judeus pedem sinais. Mas o evangelho é o seguinte: o evangelho é a cruz de Cristo e Cristo crucificado. E isso vai ser loucura para os gregos, isso vai ser absurdo para os judeus. Esse é o evangelho e pronto. Em outras palavras chega de querer criar atrativos para o evangelho. O evangelho não precisa de atrativos. O evangelho é a maior mensagem que deve ser pregada. O evangelho do reino, sem teatrinho, sem nada, leva a mensagem. E aqui está dizendo que mesmo você levando o evangelho do reino, a mensagem do reino, mesmo assim, o inimigo pode enganar as pessoas ouvindo a verdadeira palavra. Aí eu fico pensando aqui, né? Se ouvindo a verdadeira palavra a gente pode ser enganado, imagina ouvindo o que a gente está ouvindo hoje, esse evangelho genérico aí de farmácia. Já pensou, já parou para pensar? Aí nós imaginamos, né? O que isso pode produzir? Só Deus para mostrar. Mas não para por aí não. Diz assim ainda, olha só. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. Eu nunca esqueço disso aqui. Um dia eu estava orando em línguas, no meu quarto. E eu tive uma visão poderosa. Eu comecei a ver como se fosse a base de uma árvore aqui no meu peito, e as raízes começavam a crescer assim para dentro de mim, sabe? Como se fosse uma mutação. E as raízes entravam por dentro de mim assim. Nunca esqueço, orando em línguas. E aí o Espírito Santo falou comigo: a minha palavra precisa criar raízes em você. Isso marcou a minha vida para sempre. Porque aqui diz o seguinte: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Olha só que interessante isso. E a recebe com alegria. Nossa, que palavra poderosa! Glória a Deus, aleluia! Eita glória! Alegria pela palavra. É maravilhoso quando a gente ouve uma palavra top, né? Eu mesmo, né? Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o Dr. Miles pregar. Uau! Chega a arrepiar todinho, ó. Nunca esqueço. Alguém aqui já saiu com dor de cabeça por ouvir uma pregação? Não estou falando no sentido negativo, não.
daquilo ser tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você ficar matutando, como diz o Matuto, que a cabeça doer? Foi eu. Foi uma fita cassete que ele tinha pregado no Congresso Labaredas de Fogo, lá em Minas Gerais, realizado pelo pastor Jerônimo Onofre. Ele pregando sobre luz e trevas, conhecimento e ignorância. E ele pegou Gênesis 1 para falar sobre a luz como o conhecimento de Deus que nos liberta, e as trevas como a ignorância de Satanás que nos cega. E esse homem pegou aquele capítulo 1 de Gênesis, e ele falou tanta coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que eu toda hora voltava a fita para entender o que ele estava falando. Anotei tudo, depois ouvi umas 10 vezes a mensagem. E é interessante quando a revelação está com alguém, né? Eu tentei pregar, não saía igual de jeito nenhum. Eu nunca achava que estava nem perto. Mas ele pregou aquela mensagem, e a expressão que eu usei foi: minha cabeça está explodindo. Os pastores que estavam no auditório, no ambiente, faziam assim, botavam a mão na cabeça e diziam assim: meu Deus, o que esse homem está pregando? Uma mensagem totalmente profunda, reveladora, e que gera um impacto. Eu gosto de ouvir palavra, eu não me canso. Se eu estiver num ambiente onde a palavra de Deus está fluindo dentro da revelação, eu fico o dia inteiro ali. Nem banheiro eu quero. Já fui em lugares que eu fiquei assim, ó, segurando para não ir no banheiro, porque eu dizia: se eu for ele falar alguma coisa aí poderosa, eu vou perder o mistério. Então, quando a palavra vem, ela provoca, quando você é um amante da palavra, ela provoca em você uma reação. E aqui está dizendo que ela pode provocar grande alegria no coração. Mas não é a alegria ao ouvir a palavra que diz que você é uma boa terra. Porque aqui diz o seguinte: e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Em si mesmo, em mim, a palavra não, eu não permiti que ela criasse raiz. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, olha só que forte. Às vezes a gente acha que o fato de nós ouvirmos a palavra não vai chegar momentos de angústia na nossa vida. Vai. Os momentos mais necessários para você experienciar a palavra são nos momentos de angústia, de crise, de desespero. Nesse momento é o momento de você experienciar a palavra. A palavra começa a criar raiz quando a angústia vem no meu coração, quando eu entro no meu conflito pessoal entre a vontade de Deus e o que eu estou vivendo, quando eu entro na minha guerra pessoal entre a vontade de Deus e os relacionamentos que eu tenho. Nesse momento da angústia, eu tenho que me voltar para a palavra e dizer: Senhor, eu quero agora viver tua palavra. E aí, quando você assume uma postura de acordo com a palavra, ela deixa de ser apenas um contentamento e passa a ser uma realidade na sua vida. Aí ele diz: chega a angústia, não só a angústia, a perseguição por causa da palavra. Olha só que forte. Perseguição por causa de quê? Você vai ser perseguido por causa da palavra, viu? E vai ser perseguido na sua própria família, na sua própria casa, porque Jesus disse que os inimigos do homem serão da sua própria casa. O que é ser perseguido por causa da palavra? Não é ser aquele religioso chato que usa a Bíblia para tudo. É alguém que decide contrariar o natural e viver de acordo com a loucura da fé. Mas aí ele fala algo interessante no final. Ele diz assim: logo se ofende. Sabe o que está dizendo aqui? Primeira parte diz que Satanás pode roubar a semente da nossa mente. Na segunda parte diz que um coração ofendido não é um território saudável para a palavra criar raízes. Um coração ofendido não é um território saudável para a palavra de Deus criar raízes. Por isso, no seu livro A Isca de Satanás, John Bevere diz que a ofensa é a maneira que Satanás encontrou para nos afastar totalmente da palavra. Nos afastar de pessoas que podem mudar a nossa vida por meio da palavra. A ofensa, o coração ofendido, e aí provérbio pega mais pesado ainda, né?
O livro de Provérbios diz que o irmão ofendido é como uma cidade forte. É muito difícil de conquistar. Só que aqui eu fico lendo isso aqui e pensando em algumas mensagens que eu ouço na internet. Mensagens essas que tentam alcançar pessoas que estavam na igreja e que de alguma maneira foram ofendidas por pastores, por irmãos. E aí as pessoas pegam apenas a questão da ofensa e elas tentam meio que assim, você que foi ofendido, não deixe Jesus e coisa e tal. Só que aqui não está dizendo que a causa nunca foi a pessoa que ofendeu, a causa nunca foi o pastor que ofendeu, a causa nunca foi, porque eu já tive muitos pastores que me ofenderam, viu? Muitos. Já tive muitos irmãos que me ofenderam na igreja. Ou seja, a perseguição por causa da palavra, quando ela gera ofensa no coração, e aí você deixa a ofensa tomar o lugar da palavra, você vai cair, seja você quem for. Uma pessoa ofendida é uma pessoa ferida, e os feridos sempre vão buscar outros feridos, e aí um começa a lamber a ferida do outro, aí começa a dizer assim, eu não acredito mais na igreja, cansei do sistema. Aí bota tudo num pacote, a igreja e o sistema, tudo num pacote só. Bom, eu sempre soube fazer a distinção entre o que é igreja e o que é sistema religioso. E mesmo se nós tivéssemos 99% de sistema religioso, Daniel estava dentro da Babilônia, não saiu da Babilônia, e mesmo assim foi fiel a Deus em meio a um sistema mais corrupto que já existiu nessa terra. Então a culpa nunca vai ser do sistema, a culpa nunca vai ser dos pastores, a responsabilidade dessa vida é sua. Deus vai pedir conta, é para você. Então, abandone ambientes tóxicos e ofensivos ao verdadeiro evangelho. Abandone pessoas, mas nunca deixe Jesus. Mas eu fiz isso, eu abandonei a igreja, mas eu não abandonei Jesus. Não estou falando disso não, estou falando de você encontrar um lugar onde Jesus realmente é pregado da maneira que tem que ser e onde você vive uma vida cristã normal. Uma vida cristã normal o Atmani usa essa expressão, né? Tem um livro maravilhoso, O Obreiro Cristão Normal, onde ele fala que o obreiro cristão normal é aquele que tem caráter, que tem uma vida de oração, conhecimento da palavra. E ele fala sobre o cristão normal. O cristão normal é o que ora, jejua, congrega. Esse é o normal. O anormal é o que a gente está acostumado a ver. É aquele que a gente acha que é muito sobrenatural. Não. O normal é você viver de acordo com a norma. O grande problema é que as pessoas querem achar que ser normal não é muito legal, mas marginal é justamente isso, é não viver à margem da moralidade. Então, quando você entende o verdadeiro evangelho, você não se coloca em uma condição de vitimismo por causa do evangelho. Por quê? Porque a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente vive num país livre. A gente não sabe o que é sofrer por causa do evangelho não, irmãos. Não existe sofrimento por causa do evangelho em países livres. Sofrimento por causa do evangelho existe na China, no Egito, lá nos países muçulmanos. Estava agora acompanhando um missionário chileno. Ele foi para lá fazer missões em um país desses quistão aí, eu não sei não, é um negócio quistão, porque tem Cazaquistão, Buzequistão, não sei o que quistão, é um desses quistão aí. E ele chegou lá, alugou a casa, pagou 1 ano de aluguel, equivalente a $2.900. Quando o dono da casa, que é muçulmano, descobriu que ele era missionário, sabe o que foi que fez? Botou ele para fora da casa, sem devolver o dinheiro, com a esposa e um filhinho de 3 anos. Sabe o que ele está fazendo? Está morando no carro. Teve que dar os móveis e está morando no carro. Só que sem uma residência ele não pode ficar no país, porque tem que ter uma residência para ter o visto. Então está morando no carro e tendo que fugir. Dorme hoje nesse bairro, amanhã dorme no outro, porque se o pessoal da migração pegar ele, manda ele de volta para o Brasil. Isso é sofrer. Isso é sofrer. Imagine aí, Ben tem quantos anos? 3? 2. Imagine aí a situação dessa com Ben, dentro de um carro vivendo.
tendo que comer cada dia em um lugar, tomar... Gente, a gente não sabe o que é sofrer por causa do evangelho não, gente. Eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. Que perseguição? É mentira. Perseguição por causa do evangelho é isso. É estudar a igreja perseguida. É ler o livro O Homem do Céu. Aí você vai ver o que é perseguição. E sabe qual é a grande questão? Um irmão me perguntou ontem no WhatsApp: pastor, uma dúvida. O senhor acha que os crentes serão arrebatados antes da tribulação? Ou que os crentes vão ficar na grande tribulação? Eu disse para ele: olha, existe um respaldo muito grande teológico para dizer que os crentes serão arrebatados antes da tribulação. E existe um respaldo teológico muito grande para dizer que os crentes passarão pela tribulação. A grande verdade é que tribulação, pequena ou grande, nunca destruiu a igreja. Tribulação não destrói a igreja. O que destrói a igreja é fofoca. O que destrói a igreja é rebeldia interna. O que destrói a igreja é concorrência por causa de ministério. O que destrói a igreja é irmão se levantando contra o outro. Agora, perseguição externa nunca destruiu a igreja. Então eu falei com ele: olha, de uma coisa eu sei, se for para ser arrebatado, estou pronto. Se for para ficar aqui e passar pela tribulação, estou pronto, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então eu não sei te dizer exatamente o que vai acontecer, mas o que vier eu estou dentro. Estou dentro. Mas as pessoas estão vivendo essa crise hoje, de um evangelho que, quando se fala de perseguição, e aqui está falando de perseguição por causa da palavra, quando fala de perseguição, as pessoas não querem mais ser perseguidas, os cristãos não querem mais sofrer. E Paulo convida, né, Timóteo para sofrer. Alguém aqui receberia uma carta convite para sofrer? Paulo fala assim com Timóteo: eu te convido a sofrer comigo. Ai, quem vai? Estou fora. Chega de sofrência, já basta as minhas sofrências emocionais, Paulo. Eu vou sofrer por causa do evangelho, por causa de Jesus. Eu quero viver a vida, eu quero ser feliz, eu quero a minha felicidade. Não, meu irmão, o evangelho verdadeiro vai nos causar sofrimento, sim. Só que não é o sofrimento pela morte humana, mas sofrimento por negar a si mesmo. Eu falei para uma pessoa, né, essa semana, disse assim: você está achando que é difícil ficar na igreja e lutar contra o pecado, né? Por isso você está dizendo que está saindo, né? Você está dizendo que é difícil lutar contra o pecado. Tu vai ver o que é difícil é agora, lutar contra a vontade de Deus. Eu já lutei contra os dois, viu? Contra o pecado e contra a vontade de Deus. O pecado, volta e meia, ele me dá uma rasteira, eu levanto, sacudo a poeira, clamo por Jesus e continuo a caminhada. Agora, irmão, lutar contra a vontade de Deus, corre o risco até de ser transportado de baleia. Meu irmão, dentro de uma baleia deve feder, viu? Olha, deve feder dentro de uma baleia, porque óleo de baleia, meu irmão, fede, viu? Eu tomava ômega 3 até que um dia estourou uma cápsula. Óleo de baleia, ômega 3. É bom, viu? Tome, é bom para a saúde. Eu não sei como foi, estourou uma cápsula. Meu irmão, aquilo fede demais. Faz o teste, pega um e fura e cheira para tu ver. É um fedor da bobônica, viu? O negócio fede demais. Imagine o pobre do Jonas dentro do estômago da bicha. Ah, mas não foi baleia não. Algumas versões dizem, Jesus fala que foi a baleia. Outras versões falam que foi grande peixe. Eu não conheço nenhum peixe maior que a baleia, então foi a baleia. Imagina, meu irmão. Então, olha, você está na igreja, você que está me ouvindo aí na internet, os irmãos aqui, está achando que é difícil lutar contra o pecado? Luta contra a vontade de Deus para tu ver. Aí tu vai ver dificuldade. Porque Deus tem uma característica, irmão. Deus é lindo, Ele sabe amar. Então Deus, Ele meio que deixa a gente, sabe? Dá uma cordinha pra gente, dá uma moralzinha. Vou deixar esse abençoado achar que ele está com toda, tá podendo. Aí a gente se rebela, é porque eu vou fazer agora, e eu quero ver, e coisa e tal, ninguém tem mais nada a ver com a minha vida, e acho que Deus fica só olhando. Diz, deixa estar. Eu nunca esqueço, todas as vezes que eu vejo alguém assim, né, na rebeldia, porque agora eu vou deixar tudo, eu vou fazer, eu vou viver, eu vou acontecer. Eu me lembro quando eu vivi essa fase, eu já tive a minha fase da rebeldia no evangelho. Não quero mais ser pastor, vou para a igreja agora, mas não acredito mais em nada. Aí fui conversar com uma velhinha, analfabeta, mulher de oração. Ela me ouvindo o meu discurso, né, cheio de conhecimento, porque o evangelho, a decepção, aquilo outro. Ela disse assim: irmão Joaldo, eu só tenho uma coisa para dizer para o irmão.
Jesus gosta das coisas simples, né? Aí ela olhou para mim e disse: quem é tu, vaso, para contender com o oleiro? Por acaso a coisa formada pode dizer aquele que o criou, não é assim nem assim? Fique tranquilo, pode se rebelar. Na hora que o oleiro quiser te trazer, ele te quebra, porque ele fez o vaso, ele quebra e conserta. Eu, engoli seco. Verdade. Deus deixa, irmão, a gente se rebelar. Deus deixa a gente virar as costas. Ele deixa. Porque ele sabe como trazer de volta, né? Quando Deus quer trazer, Ele sabe onde tocar. Sabe por quê? Porque quem criou você foi Ele. E Deus sabe que a única linguagem que o ser humano respeita, sabe qual é? É a linguagem de quê? Do sofrimento, da dor. Você se sentir dor é um. Você sentindo dor. As mulheres que pariram sabem como é isso, né? A mulher na hora do parto. Gente, a mulher diz: eu não vou ter filho nunca mais. Deus me livre que nunca mais eu vou ter filho na vida. Não é assim? Eu quero ver eu parir de novo. Hã? O quê? Dona Rosa está dizendo que ela foi a que disse: você gostava de parir, irmão. Mas aí o pessoal quer que fala: eu quero ver. Teve um vídeo que eu vi a menina dizendo assim: eu quero morrer do que ficar sentindo essa dor. Olha só, a pessoa não quer morrer não, é mentira. Mas a dor é tão violenta, que a pessoa pensa até que morrer é melhor. Então, a única linguagem que o ser humano respeita é a linguagem da dor, do sofrimento. E se Deus quiser trazer pela dor e pelo sofrimento, a expressão que o livro de Zacarias usa é que Deus traz no anzol. E nem anzol de pescar peixe não, viu? O anzol era um anzol mesmo, que era colocado no nariz dos reis presos. E Deus dizia: agora eu vou puxar, venha cá, venha. Então, meu irmão, é melhor vir pelo amor, né? Não é melhor? Vir pelo amor? Eu prefiro, tá? Vamos lá para a gente terminar. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, ouviu a palavra, glória a Deus, aleluia. Mas os cuidados da vida, do mundo, a preocupação com o que comer, com o que vestir, e a sedução das riquezas. Muita gente vive isso aqui. Ontem no nosso Ruminando, uma pessoa compartilhou uma experiência assim de uma pessoa que tinha muito dinheiro, hoje está pobre, está no Evangelho, e que não consegue avançar na vida porque fica lembrando de quando era rico. Paralisou a vida. Não existe problema nenhum na prosperidade divina. Mas quando a paixão das riquezas toma conta do coração de um homem, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Então a pessoa seduzida pela riqueza, vou trabalhar, vou fazer. Aí você pergunta: e aí, irmão, não está congregando por quê? Pastor, estou trabalhando muito aí que é para poder aumentar o meu dízimo, aumentar a minha oferta. Não estou interessado no tamanho do teu dízimo não, infeliz. Quero que você seja fiel a Deus. Essa conversa de que não, agora eu estou trabalhando muito, o senhor sabe, né? E aí você vê que é movido por ganância. Não entende que quanto mais tiver relacionamento com Deus, menos trabalho e mais sabedoria. Porque trabalho Deus dá para o pecador, está lá em Eclesiastes 2,14. Para os filhos dele, ele dá sabedoria. A promessa de Deus para nós é: trabalhe pouco, ganhe muito, para ter tempo para ele e para a sua família, amém? Essa é a promessa. Mas aqui diz que a sedução das riquezas, os cuidados da vida. Sabe o que eles fazem? Sufocam a palavra. Eu vou falar para vocês, são 24 anos de ministério pastoral. Eu já vi isso aqui acontecer na prática centenas de vezes. Pessoas boas, irmãos, pessoas de Deus. Pessoas que tinham uma paixão intensa por Jesus. Que eram verdadeiros adoradores. Que eram pessoas com vida de adoração exemplar. Que você olhava para aquela pessoa e a vida dela de intimidade com Deus te inspirava. E que foram seduzidas pela riqueza, pelos cuidados. E se tornaram pessoas frias, distantes. A palavra foi sufocada no coração delas.
E sabe o que é o pior? É que quando a pessoa está nesse caminho aqui, você pode advertir, ela não te ouve. Ela não entende. Bem-aventurado é aquele que, quando repreendido, quando está se afastando da paixão, do amor, abre os ouvidos e ouve. Mas muita gente, quando está nessa fase aqui, acha que você está sendo fanático, que você está sendo radical, por aí vai. Para terminar, o que foi semeado em boa terra é o que ouve, aí diz assim, e compreende a palavra. Quando você compreende a palavra, acontece o passo seguinte. Você percebeu que nenhuma das outras situações ele disse que dá fruto? Ele disse que você pode. Ele disse que você pode se alegrar com a palavra. Diz que você pode ficar impressionado com a palavra, mas a verdadeira compreensão da palavra só é demonstrada quando você dá fruto. O que é dar fruto? Mudança de caráter. O que é dar fruto? Mudança na maneira de tratar as pessoas. O que é dar fruto? É Cristo. É interessante que nós pegamos João 15. João 15 é um texto muito conhecido, e eu já ouvi muitos pastores pregando, falando que dar fruto ali em João 15 é ganhar almas. Não é, tá? Não é ganhar almas ali, tá? Em João 15 Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? O agricultor. Aí ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Aí a gente pega dizendo que o fruto é o quê? Almas. Não é. Um pé de uva dá quê? Dá o quê? Um pé de manga dá o quê? Então, se Jesus é a videira, que fruto é que tem que dar? É vidas, almas? Então a gente pode dizer que não é nem uma oliveira, né? Não é nem uma videira, é um jesuseiro. Um jesuseiro é. O fruto ali, ele diz: toda árvore que está em mim, ele diz: eu sou a videira, eu sou a videira. Todo ramo que está em mim não der fruto. Se eu acredito que o fruto é alma, então tem uma coisa errada, porque Jesus, eu que sou a videira, eu. Então, se eu sou uma manga, eu sou uma mangueira, vamos pegar aqui, né? Você tem que dar o quê? Manga. Então, se você está ligado em Jesus, o fruto não é vidas, o fruto é caráter de Cristo crescendo em você. O fruto é vida de Jesus se manifestando em você. Você é um galho com folhas. Isso fala da sua vida natural. O fruto é quando a vida de Jesus começa a se manifestar em você. Aí ele diz ali que tem pessoas que podem estar nele e não dá fruto. E quando não dá fruto, sabe o que ele diz que faz? É cortada. Quem corta? O agricultor. Quem é o agricultor? Deus. E é jogado fora. Mas o que está em mim, poda. O que é a poda? É cortar os excessos do galho. Os excessos da minha personalidade, do meu caráter. Vai cortar. Então, é a ira. Deus vai meter a tesoura aí, viu? É a ansiedade. Vai cortar. Para que Jesus cresça. Cresça e cresça e cresça. Então ele vai falar desse fruto. O fruto é o próprio Cristo, a própria pessoa. E aí ele diz assim: esse fruto ele pode dar a 100. Ele pega do máximo pro menos, né? Ele pode dar a 60. Isso aqui fala que Jesus está crescendo em mim. Amém? Eu sei que em mim não está ainda, não sei nem se está em 50% esse fruto manifesto. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: continue dando fruto. Que fruto? Manifestando Jesus. Se você manifestar Jesus, as vidas serão salvas. Se você manifestar Jesus, o caráter de Jesus, a palavra está sendo compreendida. E aí, para fechar a ministração, para a gente orar, o resumo de algo que eu sempre digo: o que mostra se você realmente é um bom filho de Deus, não é o quanto você sabe a respeito de Jesus.
não é o quanto você conhece a respeito de Jesus, é o quanto de Jesus já existe em você. Vou repetir para nós terminarmos. O que mostra que você é um bom discípulo, um bom filho de Deus, não é o quanto que você sabe sobre Jesus, não é o quanto você conhece sobre Jesus, é o quanto de Jesus já existe em você. É isso que demonstra. Vamos orar? Fica de pé para nós orarmos. Aleluia. Levante suas mãos. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho por causa do amor, eu falharia, pois o amor e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Coloca a mão no seu coração. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Nós queremos te conhecer. Não queremos te conhecer com o nosso emocional, com a nossa mente, mas pela revelação do teu Santo Espírito. Mas nós não queremos só te conhecer, nós queremos ser achados em ti. E nós queremos que as pessoas te encontrem em nós. Nós não queremos ouvir a palavra do reino, Senhor, e ser apenas admiradores dela. Nós queremos, como filhos teus, como aqueles que foram alcançados pelo teu Espírito Santo, viver o Evangelho, não somente como um estilo de vida, mas viver o Evangelho manifestando o teu caráter, a tua justiça, a tua vida. Senhor, nós queremos frutificar, nós queremos que o Senhor cresça em nós. Como disse João Batista, importa que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir a cada dia. Importa que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir a cada momento. Nós queremos viver esse Evangelho que nos transforma de dentro para fora. Esse Evangelho que altera convicções. Esse Evangelho que altera condutas. Esse Evangelho que muda o gênero da nossa essência, daquilo que somos como humanos, e nos coloca na centralidade da tua vontade. Os teus filhos estão aqui à tua mesa, e é pelo teu pão que nós somos mudados, pelo pão da tua palavra. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento, que nós não venhamos nunca desprezar a tua palavra, que nós não venhamos nunca olhar a tua palavra como um livro qualquer, que nós nunca venhamos olhar a Bíblia, Pai, como um livro qualquer, como qualquer outro livro, mas nós queremos dizer para ti hoje, nós cremos que a tua palavra é a verdade, que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. Nós cremos que a tua palavra continua a mesma, que podem mudar os céus, os reis, os governantes, podem mudar o clima, podem mudar as estações, mas a tua palavra permanece fiel, porque tu és Deus, e o Senhor não pode negar a ti mesmo. O Senhor vela pelo cumprimento da tua palavra. Foi isso que tu disseste ao menino Jeremias. Então nós cremos que a tua palavra continua sendo velada por ti. Nós não queremos ser como os demônios, que creem na tua palavra, mas que não têm mais chance de viver o arrependimento. Nós queremos viver a tua palavra com temor e tremor, e viver para te honrar. Nós oramos nesse momento pela nação brasileira, que haja um resgate à palavra. Oramos pela igreja brasileira, que haja um retorno ao verdadeiro evangelho, que haja um retorno à palavra, e que nós venhamos nos colocar em posição
aonde nós sejamos um testemunho da Tua palavra, para que outras pessoas creiam no Teu Evangelho, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso poderoso a Ele?